As notícias de hoje, 8 de abril de 2018, em Brasil 247. É a forma mais poderosa de presença. Toda a narrativa da prisão ficou com Lula. Ele a fez, ele a comandou, ele a escreveu. É daí que vem o desespero generalizado que a imprensa concessionária vivencia em longa agonia histórica. Eles só logram êxito no submundo do poder. É muito, mas é nada, comparado a Lula. Ela não consegue, com toda a sua estrutura, dinheiro e favores, ganhar a narrativa de Lula. Diz o colunista Gustavo Conde, a vigília histórica, permanente e democrática por Lula deve continuar e deve agregar mais significados além daqueles que já tem. Deve ser uma vigília territorial e simbólica, que ocupe os espaços do tecido discursivo, exatamente como Lula fazia. Pedro Serrano, ato de prisão de Lula é inválido horas antes de Lula se apresentar à Polícia Federal para cumprir o mandado de prisão assinado por Sérgio Moro, no início da noite de sábado. 7. O professor Pedro Serrano, um dos grandes constitucionalistas do país, deu uma entrevista de 58 minutos ao 247, num levantamento minucioso do processo contra Lula. Serrano, para demonstrar que a decisão de encarcerar o ex-presidente não tinha base legal e atendeu a um objetivo específico, dificultar a capacidade de resistência legal de Lula. Para Serrano, até a ordem de prisão mostra a parcialidade do juiz. A forma como ele foge da lógica processual mostra claramente a intenção de perseguir, aprisionar logo. Inocente, Lula virou preso político. Em nota, a presidente deposta pelo golpe, Dilma Rousseff, manifestou sua solidariedade ao ex-presidente Lula, que se entregou ao PF, após ter seu habeas corpus negado pelo STF e Sérgio Moro emitir ordem de prisão. Sem que os recursos da defesa tivessem acabado, Lula tornou-se um preso político, vítima de uma perseguição implacável de adversários, que lançam mão do Laufare para calá-lo e destruí-lo, no esforço de desqualificar seu papel perante a história e o povo brasileiro, afirmou Dilma no texto. Somos a sua voz, somos o seu corpo e sua alma, somos a sua luta. Embora indignado, diz advogado após visitá-lo, o advogado Cristiano Zanin Martins, que defendia o ex-presidente Lula, visitou o seu cliente em Curitiba, PR. Ele está bem, embora indignado com a situação. Essa prisão foi decretada sem que houvesse fundamento jurídico, seja pela condenação sem base legal, seja porque a nossa Constituição não admite pena antecipada, que foi o caso imposto a ele, afirmou o defensor em vídeo. Assista. Lula e o povo brasileiro. A sombra da ditadura. Lula é hoje a esperança aprisionada do povo brasileiro, a soberania enjaulada, a humanidade popular vituperada, e a capacidade de diálogo e pacificação. Justo quando o deliberado aprofundamento da crise econômica aperta mais e mais o pescoço e mói as esperanças do povo brasileiro, esse roteiro parece ter sido desenhado à perfeição como chave de ignição para a deflagração da barbárie institucional por parte daqueles cuja sombra está sempre à volta da esquina em eterna espera da oportunidade para triunfar em meio ao completo caos. Diz o professor Roberto Bueno, essa quadra histórica demanda inviabilizar a agudização da violência, posto um indisfarçável desejo de instauração do regime de força alimentado pelo grande império. Pouco antes da prisão, Moro tem uma mente doente e pouco antes de ser preso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou um vídeo ao lado de Frei Beto, em que traçou um perfil psicológico de Sérgio Moro. Eu estive lá, eu vi, ele tem uma mente doente afirmou. Lula, no entanto, se disse tranquilo e se mostrou confiante na justiça. Pode demorar um pouquinho, mas vou sair de lá mais forte. Ele também afirmou que Moro e o procurador Deltan Dallagnol devem estar com a consciência pesada e qualificou o processo judicial que o condenou como uma palhaçada, feita em conluio com a Rede Globo. Assista.